Mas e aí, será que tá compensando confinar boi, confinar gado, com o preço da arroba do jeito que tá, Janaína? Eu não sei se tá compensando, mas a gente vai aprender aqui direitinho. Mas será que tá melhor terceirizar no Boitel? Boitel? Hotel do Boi. Hotel do Boi. É isso aí, tema novo aqui nessa bancada. Nunca falamos sobre esse assunto. Por isso a gente sempre que vai abordar assuntos técnicos e específicos, a gente traz quem entende, né, Janaína? Quem entende, olha ele, ó. Zootecnista, com especialização em produção de ruminantes pela Exalc USP e é atual gerente comercial de captação de animais de Boitel na agropecuária Grande Lago. Eu tô falando dele, Fernando Augusto Nogueira. Seja bem-vindo ao Agro 2. Uma honra ter você aqui. Prazer é meu. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Pedro. Obrigado, Janaína. Conseguimos aí encaixar uma agenda aí. Vamos tentar abordar o máximo que a gente conseguir aí, passar para a turma aí sobre o Boitel, confinamento, mercado, né? Dificuldades aí dos pecuaristas aí. Tamo junto. Que agora não tá fácil não, né? Agora o desafio tá maior, não tá, Fernando? Eu falo pra turma que nunca foi, sabe? Nunca foi, né? Nunca foi fácil. Só que quando a gente olha pra trás, parece que era fácil, né? O presente tá sempre cada vez mais difícil. Pô, gostei. Ainda mais com as novas tecnologias, né? E eu queria que você já introduzisse o assunto assim. Às vezes você aí já tá cansado de ouvir esse termo, mas talvez tem pessoas que ainda não familiarizaram com ele, né? O que é esse sistema Boitel? Como que ele funciona? Então, o Boitel, o próprio nome sugere, né? Um hotel de boi, que seria a terceirização da engorda dos animais, né? Os pecuaristas que criam e recriam os animais, eles têm a oportunidade de estar enviando os animais para um confinamento profissional, né? O nome sugere Boitel, que leva hotel, porque a modalidade principal, que desde quando surgiu, é na modalidade diária, né? Na mesma, conforme um hotel, né? Então a gente estabelece um preço que se cobra por dia que os animais ficam no confinamento. A modo de terminar esses animais e destiná-los ao frigorífico, né? Ao abate. A gente tem aí várias modalidades de cobrança, né? A diária é uma delas que eu falei, mas no mercado a gente acha várias, né? Arroba produzida, a gente tem quilo de matéria seca, tem parceria de engorda, enfim, tem várias formas que, na verdade, a conta é muito similar, né? Perfeito. Então, isso seria um Boitel. Entendi. Então, o pecuarista que, em vez de ele investir hoje em construir um confinamento, ele demanda um investimento, um capital muito alto, mão de obra, que é uma coisa que está cada vez mais complicada no mercado. Então, a pessoa terceirizar, ela acaba aproveitando das vantagens de um confinamento pronto, né? Uhum. Uma vantagem muito grande que a turma tem buscado cada vez mais é comercialização. Os grandes confinamentos sempre possuem comercializações com os frigoríficos que vão remunerar mais na venda dos animais. Então, quem manda o animal para um confinamento, geralmente ele consegue comercializar melhor do que se ele engordasse na própria casa, né? Então, além dele confinar terceirizado, ele também comercializa ali naquela região onde ele deixou o animal. Sim. Hoje a gente trabalha na agropecuária Grande Lago, né? As modalidades que a gente oferece para o parceiro, a gente tem um contrato com um grande frigorífico que remunera preços acima do mercado de balcão do dia. Só que o parceiro ele tem a liberdade de estar negociando também. A gente tem vários parceiros que já possuem negociações com outros frigoríficos. Enfim, ele tem a liberdade de estar negociando o animal da forma que ele quiser. Mas a 99% acaba negociando junto com a gente, que a gente em volume a gente consegue preços melhores de venda. Né? Fernando, então deixa eu ver se eu entendi. Então, eu posso ser um produtor que eu faço lá minha recria a pasto, por exemplo. Posso chegar lá na Grande Lago e falar assim, Fernando, ó, eu tenho aqui 200 cabeças, bota no coxo aí pra mim e aí vamos terminar esse gado. E aí você já cuida de tudo até o abate lá e já vai embora, 30 dias o dinheiro tá na conta do produtor depois do abate. Exato. E ou também tem a modalidade do cara que, por exemplo, eu tenho um capital, eu chego no Fernando e falo, Fernando, eu tenho R$1 milhão, você aplica aí no confinamento? Também é assim que funciona? A gente tem as modalidades de investidores que trazem dinheiro. Na verdade, a gente acaba terceirizando isso para pessoas que estão no mercado comprando boi, em vez da gente mesmo comprar, que a gente tem o Tanner, que é o comprador de boi nosso. A gente também engorda bastante boi nosso. O confinamento nosso é metade de boi próprio e metade é Boitel. Então não é exclusivamente só prestação de serviço. A gente também tem operação própria. Então a gente está no mercado comprando boi sempre. E a gente acaba terceirizando essas pessoas aí para pessoas que prestam esse serviço. São profissionais de compra de boi aí que
que compra. Aparece muito quando o Selic cai, a margem do confinamento se torna melhor, já aparece muito dinheiro aí de pessoas De que investidor. nunca subiu num cavalo e nunca viu um boi na vida, na grande maioria. Especulador, Faria Limers. Exato, aparece bastante. Agora, quando a conta inverte, a turma some. Some, né? E são quantos bois lá? Qual que é a capacidade estática lá do Boitel? A Grande Lago ela tem a capacidade estática de 75 mil bois. 75 mil São bois. 500 né? currais e cada um tem a capacidade estática de 150 bois. Então, isso nos permite 75 mil bois de uma vez no confinamento. Entendi. Que isso dá uma possibilidade de abate de 150 a 180 mil animais por ano. Você precisa entre 2 e 2,3 giros aí dentro de um ano. A gente abate aí na casa de 100 a 120 mil bois por ano, que na época da chuva a gente diminui a capacidade estática pensando em lama. Metade dos animais é próprio e metade é boitel. Então o boitel acaba tomando um pouco do estático nosso, porque o parceiro que me manda 200 bois, eu faço 2 currais de 100. A gente não mistura Faz lotes. o lote, né? Então isso acaba tomando um pouco do estático. Então a gente abate aí entre 100 e 120 mil bois anualmente aí. Sendo metade próprio e metade boitel, acaba que isso se inverte aí em alguns momentos. Quando o mercado tá pior, a gente pisa um pouco no freio e força mais o boitel. Da mesma forma, quando o ciclo inverte, a gente foca mais na compra e às vezes o boitel fica um pouco de lado. Mas rodamos sempre as duas operações, que na média, 50% de cada uma. Dá Fernando. quase pra contar boi por hora, né? Você já Você viu tá aquela doido, piada? Conta boi por hora? Por hora, né? É bastante Não, boi. contar por cabeça não. Deixa passar 1 hora de boi aí que nós contamos desse jeito. E tem assim, tem um número mínimo ou um número máximo? Por exemplo, sei lá, o mínimo é 100 por causa que dá um lote de 100 e o máximo é 1000. Dentro desses currais nossos, que são projetados para 150 bois, eu coloco no mínimo 70 bois. No Eu não mínimo coloco, 70. eu não coloco menos de 70 bois. Então eu já falo para a turma que o mínimo são 70 animais. 3 carretas aí. 3, Ou 4 carretas. 2 pisos que levam entre 65 e 70 animais, tranquilamente, dependendo do peso. Então, pensando nisso, a gente não misturar, o mínimo são 70 animais aí que a gente vai estar alocando no confinamento. E o máximo não tem aí. O máximo não tem. A gente tem parceiro aí de 10, 20, 30 mil animais aí. E tem gente que vive só da terminação mesmo, né? Assim, que já compra um lote, já abate. Tem. A gente tem alguns parceiros aí que eles recriam em casa, né? Eles têm propriedades que eles compram um bezerro e levam até um boi magro de 13 arrobas. E no final ele tem a opção de ou de vender ou de mandar no boitel. Então, alguns vendem uma parte, precisa de um certo capital de giro. A maioria manda no boitel. E a gente tem as pessoas que fazem as 3 operações, que recriam e depois compra, a gente chama de boi gigolô, né? Ele vai comprar esse boi de 13 arrobas no mercado e mandar para o confinamento, 90, 100 dias está pronto, ele faz um giro mais rápido, dilui risco também da operação, ele faz um giro mais rápido, né? Que o giro da recria, geralmente é uma operação aí de entre 6 e 12 meses, dependendo da categoria, né? Fernando, e aí a pergunta que não quer calar. O que é o rendimento aí por cento ao mês, em Viabilidade, média né? aí? É muito... Ou isso depende, Isso varia? acompanha o ciclo pecuário. A gente vê aí uma margem da operação bacana. Por que a margem é interessante? O único investimento é o boi magro. O custo da engorda é acertado só no final com o próprio boi. Então ele vendeu um boi de 21 arrobas a R$200, 250 que seja, enfim, o preço que ele vendeu, a gente vai deduzir o custo da engorda do faturamento do frigorífico. Então ele não tem desembolso para estar engordando o animal. Então a margem ela se torna interessante porque o período é curto e o investimento é só o boi. Então você pega um boi de R$3.000, você desembolsou R$3.000 para comprar ele entre frete e tudo mais, você ganhou R$300, a gente está falando 10%. Nossa. Num período em 3 de... meses. exatamente, 3 meses. Vamos falar 4, que seria 30 para receber E do ainda é frigorífico. Então a gente está falando margem superior a 2%. Uhum. Só que num giro rápido. Né? Então, assim, as margens... E a gente vê margens negativas. O negócio não é só alegrias, não. Claro, A gente com vive certeza. as sangrias aí do mercado aí. O ciclo pecuário ele é indiscutível e ninguém pode negar que ele existe. E o sofrimento da baixa, ele existe. A gente mitiga o risco do boitel tá aí. A gente presta serviço porque a gente sabe que na iminência da queda, a prestação de serviço, a gente não alocou o dinheiro do boi todo ali Naquela operação. está prestando serviço. A gente aprendeu muito nesse ciclo de baixa, que são as operações de trava, andar mais antenado aí com bolsa, está somando muito. A gente abre isso para os nossos parceiros. Eu estou na frente da captação de boi de parceiro para o confinamento. Eu gosto muito de levar para eles o que a gente está fazendo com o boi próprio.
Então, quando a gente está aquecido comprando, eu falo, por que vocês estão comprando? A gente está enxergando uma alta em tal momento, um dente aqui que a gente acha que é interessante. Aqui que vocês estão travando, tá? Mas surgiu uma oportunidade. O boi deu uma alta no futuro, a gente acha que isso aí não vai realizar no físico lá em outubro, por exemplo. Vamos travar aqui. Vamos fazer contratos aí via bolsa. Então, a gente está aprendendo bastante. A gente sempre está aprendendo, né? Então, Claro. E, infelizmente... as quedas a gente aprende mais. Quando tá na alta, às vezes a gente permite errar um pouco, que ainda é só alegria, mas na baixa a gente aprende, a gente é forçado a aprender. Só Né? sabe as pingas que eu bebo, né? Os tomos que eu Exato. levo, É. ninguém sabe, né? Mas quando você fala assim que 70 é a quantidade X mínima que se pode colocar, isso se fosse comparar para um produtor desse ter um confinamento, além de não compensar o custo operacional dele, a margem de lucro dele seria bem menor do que 10% no Sim, caso do porque Boitel, além né? do que ele tem que investir a comida antecipado, né? Ele tem que estar arcando com o custo da engorda desse animal, a mão de obra, a venda desses animais. Então, assim, uma série de vantagens dele terceirizar isso, aliviar a fazenda naquele momento específico, né? Que é simplesmente ligar para transportadora e falar, Fernando, embarquei 70 bois aqui, tô te mandando hoje. Enfim, então, o gargalo da mão de obra é uma coisa que tá batendo muito na gente também, tá cada dia mais difícil achar gente boa para trabalhar. A gente valoriza muito os nossos funcionários. Lá na Grande Lago, embora a gente tenha um turnover alto, nós somos 110 funcionários direto na operação. 110 São 110 funcionários. Que gente, Que desde a diretoria até no chão de fábrica, nós somos 110. até no tratador que... 110 pessoas diretamente ligadas na operação, onde 95% mora na fazenda e ficam lá durante a semana. Então, a gente busca muito valorizar esses funcionários. A gente quer que gente boa junto com a gente. Graças a Deus, a gente tem lá uma turma muito boa. E aí deve ser um negócio assim, uma coisa de doido, né? 24 horas, porque deve ter um acompanhamento muito grande, né? Porque você Escala, tá né? cuidando de dinheiro de outras pessoas também, Sim, né, é uma Fernando? A responsabilidade responsabilidade é grande, né? É. E assim, você lembra de alguma história interessante que você pode compartilhar com a gente, sei lá, de repente... Várias. Se a gente for abrir o livro aqui, vamos ter... Eu imagino, vamos ficar deve a ter muita noite coisa inteira. legal pra compartilhar aí, né, desse dia a dia aí. Mas enfim, eu tô lá desde o início do projeto da Grande Lago. Na verdade, do final de 2017 que eu Fica entrei. em qual cidade? Fica em Jussara. Em Jussara. Jussara, Jussara, região Goiás. oeste ali, né? A gente está localizado a 110 quilômetros do município de Jussara, Estrada do Boi. O nome já remete à região A linha que do tem- boi. Linha do Boi. Hoje já tem bastante agricultura lá aos nossos arredores, mas o boi ainda manda muito naquele Vale do Araguaia, né? São a maioria lá. Como histórias interessantes, a gente vai ter várias. Não dá pra, se eu for escolher um aqui, eu acho que eu vou pecar em deixar as melhores para trás, eu acho. Enfim, são várias. A gente tem... Os nossos clientes são bastante fidelizados. A turma que manda gado pra gente volta e traz o vizinho, traz o sogro, enfim, sai falando bem da gente. Os resultados são muito bons. A gente não é o confinamento mais barato do mercado. A gente nem faz questão de ser. A gente quer ter uma operação de qualidade. E qualidade tem preço. A gente consegue entregar aí com constância um resultado muito interessante para os parceiros que mandam gado para a gente. Principalmente quando a gente vai para o ciclo de baixa, que é o que a gente está vivendo agora. Hoje eu falo que a gente está no fundo do poço. A gente está vendo uma luz no fim do túnel. Maio agora a gente já tem O China aí, né? já estamos aí vislumbrando a curva virando, mas enfim, então vamos aguardar, né? Mas a turma que manda o gado para a gente, principalmente no ciclo de baixa, você ter a responsabilidade de entregar uma performance alta, e não, o mercado não ajudou, mas eu fiz uma conta de ter um boi de 20 arrobas, eu estou batendo um boi de 21. Então, se fosse 19, seria um prejuízo maior ainda. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade lá de entregar resultados. E eu imagino que, por exemplo, você já deve ter passado de caso, talvez de algum investidor que era especulador, que não conhece muito bem o mercado, que foi lá e deu um chilique, porque às vezes tomou um fumo numa operação. Deve ter acontecido já, né? Como já deve ter gente que ganhou bastante dinheiro também nos ciclos, né? E eu imagino que a situação do Boitel é que ele tem que ter a visão produtiva do negócio e a inteligência de mercado em volta tem que ser muito grande. Porque depois do custo da aquisição do animal vem o custo de nutrição, que é o que puxa a outra parte mais
dispendiosa do animal, né? Do investimento. E como a base é milho e soja, então é uma trava complexa, né? Que você tem que fazer uma proteção de preço de soja, uma proteção de preço de milho, uma proteção de preço de gado. Tem que ter uma visão 360 graus, né? Tem que ter gente o tempo todo no mercado. Os bastidores do negócio olhando, que né? ninguém vê. E, enfim, quando a gente fala de Boitel, simplesmente eu tô vendendo comida. Exatamente. Né? Claro que não é só a comida, é todo um serviço daquela comida. E a partir do momento que eu pus preço na comida, eu tenho que arcar com o compromisso que eu fiz com o parceiro. Ela, Ele né? sofre muito. O Paulo Emílio, que é o nosso diretor, que é o comprador de insumos nossos, as travas de milho que a gente faz de milho futuro, quando o milho sobe, infelizmente, o produtor bate nas costas e fala assim, não vou te entregar, cara. Milho que você comprou 10 mil sacos, o cara vai não produzir, vou só te entregar 2 mil. É complicado. E eu já vendi muitas vezes esse milho. Coxo. Muitas vezes eu já vendi esse milho ao preço que a gente, assim, estipulado que a gente ia comprar. Então, assim, a gente sofre bastante. O confinamento é uma tomada de capital muito grande, um investimento muito alto. Além do boi, a comida é um custo muito pesado. E terceirizar isso, você surfa muito na onda num confinamento que tem as suas qualidades, né? Tem muita gente séria no mercado e a gente bate no peito que a gente é a melhor opção hoje no mercado de confinamento. Indiscutivelmente. Isso aí a gente é uma das melhores opções da Grande Lago. Eu vi teve um parceiro que uma vez mandou pra um confinamento. Eu não vou falar qual, porque ele é muito grande, todo mundo vai saber qual que é. Mas, cara, tinha uma tecnologia muito massa que todo dia, 6 horas da manhã, mandava um WhatsApp pro cara com relatório de que os boi dele comeu, qual que é o peso médio do boi e não sei o que, e o custo. E assim, um relatório bem completo. É assim também lá? A gente não manda diariamente. A gente tinha um software dentro do site da Grande Lago que a gente disponibilizava um login e senha para o parceiro que ele tinha acesso a essas informações diariamente. Uhum. Questões sanitárias, questões de consumo, ponto ótimo de abate. A gente disponibilizava tudo para o parceiro. Só que veio pandemia e hacker atacando os nossos softwares, a gente sofreu bastante. Então a gente preferiu a gente manda isso semanalmente para os parceiros. A gente tem um parceiro, como é que tá aí? Me manda o relatório hoje. A gente manda, mas toda quarta-feira a gente está mandando aí para os parceiros aí os relatórios. A gente deve voltar. A gente é bem simples a nossa operação, sabe? Os relatórios são relatórios simples, mas que trazem as informações... Que precisa saber mesmo. Que ele precisa saber. A gente fala que faz o arroz bem feito na Grande Lago. Então, a gente deve voltar no futuro próximo a ter um servidor um pouco mais inacessível aos hackers aí. Acho que a pandemia também já deu um sossego. E a gente disponibilizar isso novamente para eles. Assim, a plataforma está pronta. A gente que preferiu por desabilitar ela por questões de... Proteção, né? Proteção do próprio parceiro, né? Se acontecesse alguma coisa com o parceiro aí, enfim, que foi ocasionada por um hacker que acessou o telefone dele. Então, assim, a gente preferiu por ficar um pouco mais offline nesse sentido. Se você fosse falar um case, assim, eu sei que você falou que são muitos, mas que te chamou a atenção, às vezes, que era um pequeno pecuarista, que muitas vezes não teria tanta condição, assim, não precisa citar nomes, claro, só o caso, que talvez não teria tanta condição de fazer uma terminação eficiente dos animais e vender no mercado, que com a ajuda do Boitel, com a contratação de vocês, com a parceria... A turma da nutrição às vezes fica um pouco brava, principalmente comigo, porque eu já fechei alguns confinamentos. Eu tenho alguns vizinhos que têm confinamento, que eles preferem mandar os animais pra gente, embora eles já tenham a estrutura em casa. Ele já tem um confinamento, eu tenho confinamento 3 de 5 mil animais, que o cara fechou o confinamento. Fala, não, prefiro mandar pra Grande Lago, por quê? A venda, mão de obra, todas essas questões que a gente já abordou. E ele utiliza a estrutura dele de confinamento para quê? Para sequestro. Lá em setembro, agosto, ele está comprando bezerro. Num momento muito oportuno para comprar, só que ninguém tem pasto. Então ele pega o confinamento dele, leva, fecha esses animais que ele está comprando. Ele otimiza a estrutura dele, mas na hora de engordar, ele leva para um confinamento profissional. Como se diz, eu brinco com ele manda para quem sabe. Deixa que leva até 13, 14 arrobas e deixa com a gente, que o resto a gente faz aqui e vamos entregar o resultado. Então eu já fechei alguns confinamentos. Fechei de forma que ele não engorda mais. Ele utiliza a estrutura como sequestro. Porque além da estrutura física do confinamento, das baias, dos coxos, do bebedor e tal,
Aí nós temos que ter um vagão, um misturador que vai fazer a distribuição, nós temos que ter o trator que puxa o vagão, a gente tem que ter a mini fábrica de ração. E o que tem que ter funcionário um de domingo a misturador, domingo. o funcionário de domingo a domingo. Confinamento é igual vaca de leite, boi come de domingo a domingo. Exatamente. Na verdade, ele é uma outra empresa dentro da fazenda que tem que ser tratado como um negócio separado, que tem que ter um resultado que tem que remunerar a recria lá, né? Tem que que ter uma comprou operação gigantesca, O né? que muita gente não entende é isso. É porque, por exemplo, se você faz cria, recria, engorda, cada sistema tem que remunerar o outro, porque senão essa cadeia tem um furo. Uhum. E no confinamento é a mesma coisa. Então você está comprando, o confinamento tem que pagar o valor do boi, da recria, para esse boi ser engordado no confinamento. Porque senão você está diluindo. Lógico, você vai diluir essa conta para você entender o que está dando de resultado, mas se não fizer isso aí, tá errado, né? É. Do coxo ao prato tem que ter tudo ali na gestão, ali bonitinho, né? Porque, e não é fácil. Eu acho que a parte mais difícil é essa gestão dessa operação que é muito grande, né? Quando a gente falou assim, em R$300, a gente está falando em praticamente 10% de margem numa operação aí de 4 meses. Ela é muito sensível. Qualquer R$10 na arroba é muito sensível na margem. Então, assim, as contas são apertadas. Então, assim, você já ganha pouco, embora a margem seja interessante. Para ter constância nessa margem, tem que ter bem a conta fina, calculadora, caneta, a recria tem que ser remunerada, o confinamento tem que ser remunerado, tem que ser uma cadeia. Muita gente se engana no ciclo de baixa, né? Fala assim, não, eu perdi R$300 nesse boi aqui, só que eu compro 2 bezerros para pôr no lugar com o dinheiro que não sobrou dele. Então a conta da reposição tá muito boa. Mas e a conta desse boi, né? Fala assim, nesse caso, né? Comprei 2 para liquidar ano que vem. Então, ano que vem eu vou reaver essa conta. Então, assim, a gente se engana às vezes na conta. A conta real que eu gosto de fazer é comprei por X, vendi por Y. A diferença disso é positiva ou é negativa, né? Então, agora eu vou começar um outro negócio. Então, daí para frente... E agora com essa discussão aí daquela taxa do agro aí também, vai apertar demais a conta do confinador, né? Cara, o agro não para, né? O agro, ele... carrega o Brasilzão aí, infelizmente, Graças e a a Deus. gente cada vez mais sendo taxado, né? Em Goiás aí a gente já estamos vivendo aí quase um ano o Fundeinfra, e a gente ainda não viu o reflexo disso positivamente pros pecuaristas, assim, principalmente na nossa região, mas faz parte. É o risco de empreender, né? No Brasil. E assim, pra gente ter uma noção, se você puder falar, obviamente, o que vale uma diária hoje de um animal de confinamento? Dentro do Boitel da Grande Lago, a gente trabalha com a tabela de preços que, de acordo com a média do peso de chegada lá no confinamento, a gente trava aquele valor da diária e ele é fixo do início ao fim. Pensando hoje para um animal de 390 quilos, vamos pensar 13 arrobas, que seria um animal que seria o outubro da bolsa, seria o boi de 13 arrobas para o confinamento, né? Seria a referência. Hoje gira em torno de entre 15 e 15,50, não tem de cabeça, mas é nessa faixa aí. Uma arroba produzida na casa de 220, com boi hoje de 230. Então a margem é pequena, mas dá uma margenzinha. A gente já tem um cenário um pouco mais favorável para o segundo semestre. A gente já vê milho safrinha sendo comercializado, milho futuro, de preços bem mais em conta que milho disponível hoje. E a gente vê essa luz no fim do túnel da virada aí para o segundo semestre, a gente está bem otimista. Acho que em maio a gente já vai começar a ver esse cenário virando, mas o segundo semestre já com o custo um pouco mais barato e o boi subindo, voltando a boi de R$300, acho que não, mas voltar na casa de 250 já remunera bem a atividade. Já melhora bastante, né? Porque até você falou, né? Nós estamos no fundo do poço, né? Acho que agora pra frente é só subir. Batemos o quê? 200 Não, bateu 190, não foi? 190 se não me engano, agosto do ano passado. Pois é, ué. E bom que na gôndola não muda nada. Na gôndola, na hora que você... Infelizmente. Vocês têm essa vantagem, né? De não ir no açougue pra poder comprar a carne, né? Tem quanto tempo que você não vai no açougue pra comprar carne? Muita gente vai lá visitar a Grande Lago, chega lá, vai almoçar comigo lá, chega lá e frango. Fala assim, não acredito, esse tanto de boi aqui. Eu falo, não, também não... Calma, nossa... Tem que variar também, né? Pelo menos uma vez na semana, não pode ser bovino, não, né? Mas se você fosse falar assim, por exemplo, o produtor, para ele viabilizar esse sistema, hoje o Boitel ele está sendo muito usado pelo que você disse aí, pequenos e médios pecuaristas estão usando muito. Você tem algum cenário do Brasil ou do Centro-Oeste ou de Goiás aqui de quantidade de... Por exemplo, às vezes 100 mil, vamos supor, 100 mil animais em Goiás são confinados no geral.
Desses, 30% vem do Boitel. Você tem, assim, algum cenário Olha, que você possa falar só para a não galera tenho ver a esse- importância não tenho desse... esse número, não tenho esse número de mão, assim, de cabeça. Mas a gente tem grandes confinamentos que são Boitel em Goiás. Né? No sudoeste ali a gente tem alguns que são exclusivamente Boitel. Mas eu te falo com bastante segurança que provavelmente 50% ou mais vem de Boitel dos animais confinados em Goiás. 50%. Nós estamos falando aí na casa de 1 milhão de animais confinados. Então nós estamos falando de 500 mil animais de Boitel. Provavelmente seria um cenário parecido no E Centro-Oeste, por se exemplo. esses números forem reais, a Grande Lago, que a gente engorda entre 50 e 60 mil animais de Boitel, a gente representa praticamente 10% do mercado de Goiás de Boitel. Caramba, é muito, hein? Caramba. Se esses números, assim, for com segurança 50% forem animais de Boitel. E aí, hoje lá, como é que é dividida a operação de vocês lá? Você tá na parte de captação comercial, o Paulo Emílio na parte de compra de insumos? O Paulo Emílio é o diretor. Diretor-geral? Ele é o diretor-geral do grupo, né? O grupo é composto... hoje a Grande Lago ela está na base do grupo CDM, que são as iniciais dos 3 donos. Também tem a Plena Alimentos como... Plena Alimentos é um frigorífico em Goiás. A gente tem em Porangatu, Paraíso Tocantins, Pará de Minas, com unidade de isósceles em Contagem, Minas Gerais. E a Grande Lago entrou em 2017 no grupo. O Paulo Emílio é o diretor. Abaixo do Paulo a gente tem o Júnior, que é o gerente administrativo, é o gerente operacional. Ele que conduz toda a operação do confinamento e recria nossa. Uhum. O Rosivan, ele é o gerente administrativo, toma conta da parte administrativa, financeira. O Tanner é o gerente de compra de gado, ele é responsável por 100% dos animais que a gente compra. Tudo passa na mão dele. E eu fico na gerência do Boitel. Então, nós somos nossa pirâmide, começa assim, abaixo da gente a gente tem várias pessoas aí. Já dentro da Quais supervisão. são os donos do CDM? É qual? Claudio Ney, Dênio e Marcos. São os 3 donos. Daqui de Goiás? Não, eles são de Minas. De Minas. Claudio Ney e Marcos são 2 irmãos e o Dênio é um amigo de infância deles. Eles já têm a sociedade há mais de 35 anos que a Plena existe. É uma empresa mineirinha, vai dando os passos conforme as pernas. Começaram com frigorífico. Um grupo bastante promissor. Gosto muito de trabalhar com eles. É uma turma que investe, que, embora a gente tenha bastante cobrança, a turma investe bastante aí no agro aí. Já tem tempo que você tá nessa empresa também, né, Fernando? Porque eu lembro de 2017. você lá desde da época que eu era do mercado da pecuária, da parte de software, de gestão. A gente já se encontrou em outros momentos aí. O confinamento ele foi construído em 2014. Eu cheguei lá em 2015, né? A empresa antiga que construiu. E via Grande Lago desde final de 2017. Então já vamos ir para 7 anos lá já. Na Grande Lago. Já passou um pouquinho de boi lá já. 75 mil por ano, faz as contas. É o churrasquinho aí da galera aí, né? É, isso aí. Tá na mesa da gente todo santo dia, tá lá. Pra poder alimentar a gente, né? Mas não é fácil trabalhar com alimento, não, né? Porque, assim... Além de todo o controle de qualidade, você precisa criar uma cultura dentro da empresa, né? Uma cultura que eu digo assim... Porque é muito difícil você gerar hoje no colaborador dele ficar naquele lugar, né? Tem que ter toda uma estrutura que possa ambientar ele ali, né? Por exemplo, você disse que fica pouco mais de 100 quilômetros de Jussara, por exemplo. Uhum. Como é que vocês trabalham isso? Até para ser exemplo para outros pecuaristas, né? Que às vezes estão com dificuldade aí de mão de obra aí, porque a galera não para. Mão de obra rural é um tema que bastante difícil de definir aí como é que se traça a melhor opção, mas nós somos 110 pessoas, vamos começar por questão organizacional, a gente fornece casa para as pessoas que moram na fazenda, né? São hoje 25 casas, turma dos solteiros, alojamento, questões bem definidas eu falo para todo mundo, cama, comida e dinheiro. Você tem que ter pelo menos um. Você tem que ter uma boa casa, uma boa cama para dormir sem alojamento, uma boa alimentação ou um salário muito bom. Salário muito bom nunca vai estar muito bom. A pessoa sempre quer mais, enfim. A gente também não dá conta, a margem do boi ela é muito apertada e não dá conta de valorizar da forma que a gente queria. Mas questões de dormitório e alimentação na Grande Lago são os diferenciais muito grandes para os funcionários que a gente tem lá. Todo mundo elogia muito.
turma que frequenta lá e trabalha com a gente. E o próprio investimento nas equipes, né? Investir em gente é muito importante, porque são eles que entregam aí o resultado, né? A gente depende 100% de gente que faz o nosso negócio. Então a gente tem que investir, tem que valorizar. Vamos dizer, não posso contar todos os segredos, porque a turma que a gente tem lá é muito boa, senão a turma Vai raliar. vai Não bater lá na conta, não nossa conta o nome de ninguém, não. E, Fernando, e como é que você chegou aí na Grande Lago? Você é de Goiânia mesmo? Eu sou de Goiânia, eu estudei em São Luís de Montes Belos, fiz zootecnia lá. Eu fui fazer o estágio na empresa que construiu o confinamento, fazer meu estágio supervisionado. Então eu comecei lá de baixo, comecei a conhecer a operação de trato, operação de processamento dos animais no curral, passei por todas as Fez um operações trainee. ali de baixo e fiquei de 5 a 6 meses fazendo estágio. Quando acabou meu estágio, eu fui contratado para operação de rastreabilidade, de processamento de gado no curral, Cisbov. Surgiu, vim para Goiás. Pegou a bucha logo cedo. Nossa Foi. senhora. Bastante complicado essa rastreabilidade. Não, mas é assim, acho que... Hoje as Hoje tá questões de dos boa, softwares é. ajudam bastante, enfim, própria sistema a gente vai aprendendo a cada dia, mas hoje é um pouco mais tranquilo. Eu falo que é porque eu também não estou lá na operação do dia a dia, mas Não, a partir mas- do momento que a gente trabalha com volume, você trabalhar toda essa parte de organização é um pouco complicado. Mas eu peguei essa parte do Sisbov quando começou, cara, que tinha aquelas a IN41, IN não sei o quê, que aí você tem que fazer todos os comunicados. As panfletinhas que você tinha que mandar junto com os Isso. animais nos Aí você- caminhões, né? Aí às vezes um número não batia, um trem, aí até que você... Aí às vezes o cara escrevia a letra ruim. Era papel Até que você carbono, às vezes um achava. rabiscava É. aqui e não saía atrás. Eu lembro, eu já vivi isso um pouco. Comunicado de morte, comunicado de entrada na fazenda, quarentena. Nossa, é muita coisa. Mas foi uma época boa, aprendi muito. É bom que hoje sabe. Não, hoje você põe no computador lá e já processa tudo lá, tá certo, tá errado aqui, ó. Esse boi aqui tá errado. Pronto. Eu acho que hoje tá mais fácil, viu, Fernando? Não, cada dia que passa fica mais fácil. Mais fácil de preencher Amadurece, ali, né? não tem Não. aquele negócio da Leitorzinho, planchetinha. Código de barras, já sai ali. bastãozinho. Não, chip eletrônico. Então, aí eu fiquei nessa parte de processamento um período, depois eu vim para Goiás, isso era um confinamento em Minas, no Guarda-Mor, depois eu vim para Goiás em 2015, já para a equipe de Boitel, eu auxiliava, eu comecei, assim, eu brinco, eu comecei tudo de baixo, já auxiliando a captação, recebimento de cliente, dentro da própria fazenda. E de 2017 para cá eu assumi a gerência da parte, eu faço assim, não é só captar boi, hoje eu faço captação, relacionamento com o cliente, parte de contrato, que é uma coisa que a gente tem que fazer, deixar tudo bem claro. O parceiro que manda o boi pra gente, ele transfere um patrimônio pro nosso nome. Então você tem que ter uma segurança jurídica muito grande. Faça a questão de acerto, controle. A gente tem toda uma equipe lá dentro da fazenda que ajuda muito, os relatores que hoje o sistema nosso importa pra gente, ajuda muito. A turma que tá lá, a turma muito boa. Mas eu faço não é só captar boi, não. É toda a parte. Quando eu brinco que quando se compra um boi, comprou, pagou, carregou, acabou ali o negócio. O cara mandou um boi pro confinamento, são 90 dias, ele perguntando como é que tá meu boi, como é que tá o mercado. Quando o mercado cai, o telefone, Nossa senhora, que o Cinco- presidente falou não sei o que lá no... 5 horas da manhã, dia domingo, o telefone toca, meio assado. Eu falei, o boi tá caindo, né? Eu falei, o boi tá caindo. O telefone não para. Segura que senão ele vai machucar. Mas essa questão, por exemplo, às vezes de um pequeno médio pecuarista contratar a prestação de serviço de vocês, como é que vocês fazem essa parte de consultoria da proteção do preço em bolsa de valores? Tem isso, não tem? Tem. Hoje a gente trabalha com a Radar Investimentos, que é uma corretora de São Paulo, Leandro Bovo, é um parceiro antigo nosso. Ele faz as operações de boi nosso, o gado próprio nosso da Grande Lago, que é em torno de 45, 50 mil animais todo ano. 70%, 80% roda tudo travado. São várias operações de bolsa que a gente faz, não é uma só. Mas enfim, os parceiros nossos ainda é muito pouco, porque a responsabilidade da trava é muito grande. Eu falo pro cara, igual janeiro, nós travamos boi de 252. Alguns parceiros falaram, não, Fernando, na hora que der 255, a gente trava. Tá bom, 252, alguns travaram. Aí 252 foi só pra trás. Foi pra Fernando, mas por 247. que você não travou meu boi 252? Aí chegamos lá na liquidação de janeiro, tava um boi de 240 e pouco, sei lá. Não tem um número real, mas enfim.
Quando você vai dar o conselho pra pessoa travar, é muito, às vezes, perigoso, porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. Depois muda de sentido. Aí ele tá vendo? Depois continua perdi subindo. tanto que o Fernando travou meu boi. Ei, Enfim, Fernando. faz uma putz. Você tem várias opções aí no mercado, só que aí algumas envolvem custo um pouco mais alto, só que com a segurança bem maior. E quando se fala em custo mais alto, o produtor, às vezes, ele, não, vamos na mais barata mesmo. É o seguro do carro, né, Fernando? Você faz o seguro pra você dormir tranquilo. Você vai pagar por É isso? pra Você não vai usar, pagar né? por isso, mas se der uma Não, mas você merda... paga pra não usar, muitas vezes. Tá É de igual boa. plano de saúde, né? Você Exato. tem, mas a sua intenção não é ficar usando o tempo inteiro, né? É muito difícil ainda conseguir pôr isso na cabeça dos pecuaristas, a questão de trava. Tá mudando, tá vindo uma segunda geração aí já assumindo os negócios, cada vez mais aceitando a tecnologia, aceitando mais as operações de bolsa, mas mesmo assim ainda é muito, muito pouco do que eu acho do que deveria ser. Perfeito. Fernando, e quem quiser mais informações aí, quiser investir no boi aí com vocês... Quiser e colocar fazer uma uma... operação... No mínimo 70, viu, gente? Como é que faz? Então, o meu contato eu vou deixar disponível, vocês podem colocar junto no vídeo aí. Coloca aqui Podemos embaixo. Instagram. colocar, @agropecuária Grande Lago, tem lá. @f.nogueira2, tá aí na tua tela É o meu também. Instagram. Na Agropecuária Grande Lago, lá no Instagram, pode deixar direct. Pode se deixar o quer deixar um direct, tem telefone. os contatos lá, tem o número do telefone. O meu contato é 629-9801-3678. Meu contato, a gente está à disposição, visitar as propriedades e Goiás, reuniões. no Brasil, no mundo, como é que é? Rodo mais em Goiás, mas a gente já tá abrindo o leque muito para Mato Grosso, um pouco para o norte, Tocantins, Pará. O boi tá migrando muito para o norte, então a gente tem que ir atrás do boi, enfim. Onde ele tá? Goiás tem algumas limitações quanto ao gado do norte. A gente tem já algumas operações aí para conseguir trazer esse gado de forma responsável, sem, como se diz, sem rolo. Você não ventena a propriedade. Então é muita burocracia você trazer gado de área não habilitada. O Mato Grosso já é um pouco mais tranquilo, porque o Mato Grosso é área habilitada. Mas Goiás tem boi demais. A gente não dá conta de abraçar o boi de Goiás, mas a gente tem parceiro de longe. Eu brinco que o raio nosso de atuação é o Brasil mesmo, mas com muita responsabilidade. Perfeito. Pecuarista que quiser, por exemplo, às vezes te chamar para poder esclarecer dúvidas, às vezes ele é de cria e recria e quer entender, né? Antes, você visita a propriedade para você poder entender. Avalia os animais para a gente dar o nosso feedback do que a gente acha que seria interessante ou não. Quando a gente vê que é uma operação que não vale a pena, a gente é bem sincero, fala, não, vende os animais, você vai ter um... resultado melhor, né? Às vezes, menos pior, vamos dizer assim. Às vezes, você já põe um dinheiro hoje, na mão você já assumiu um prejuízo com 4 meses de antecedência, não levou isso lá para frente. Então, assim, se não tem fundamento de mandar, a gente é bem sincero em relação a isso. É questões de qualidade de gado, a gente sempre... Papai, não tem boi bom e boi ruim, tem negócio bom e negócio ruim. Fala, eu tenho uns gabiru lá em casa, recebe. E aí? Ele tá barato? Como é que é isso aí? Vamos fazer a conta, dá dinheiro ou não dá? Não dá, tem fundamento, ganha pouco, mas... Joga na planilha aí, né? Às vezes o negócio é bom, exatamente. A gente vai nas propriedades, eu ando bastante, gosto de ver todos os animais que entram no confinamento antes de ir. É muito difícil para mim, porque eu sou sozinho nessa parte de captação, mas eu gosto de visitar as propriedades, ver os animais, entender como é que são as realidades, porque não é só ter o boi. Tem muita gente que fala, eu tenho boi, mas eu tenho a conta para pagar, eu preciso de dinheiro, eu preciso... Então, fala assim, vamos entender como é que é o negócio, se encosta caminhão, às vezes o cara não tem nem curral, são áreas de lavoura que o cara tá fazendo uma integração, arrendei uma palhada ali, Fernando, você chega lá e fala, mas vai embarcar como? Você tem que tocar... Carregar o boi aí? Entendeu? Fala assim, entender as nuances que cada pecuarista tem a sua particularidade, sua realidade. Perfeito. Bacana demais. Gostou? Ativa o sininho, deixa o seu like aí, né? Inscreve Manda pra no alguém, canal. se inscreve no canal. Manda pra alguém, às vezes você tá aí com um amigo pecuarista que... Ou você é zootecnista, você é agrônomo, ajuda aí alguém. O médico veterinário ajuda um pecuarista e tá vendo aí que ele tá na cria e na recria, mas tá querendo saber como é que engorda, né? Deixa as portas da fazenda abertas, é bacana ir lá conhecer, ver como é que funciona. Aqui lá é uma fábrica de produzir boi, eu falo pra todo mundo, a gente tem lá hoje o floculador, não sei se vocês conhecem, é um processamento do milho que a gente faz, que a gente cozinha o milho, ele passa num rolo, ele vira o cornflakes,
Igual os sucrilhos, a gente fala que o boi lá come sucrilhos lá na Grande Lago, não é qualquer hotel que tem sucrilhos, não. Tá chique, vamos. Isso nos proporciona uns ganhos, uma performance muito boa no confinamento. E é bacana de ir lá e conhecer e ver como é que funciona. A gente recebe bastante gente lá, as portas estão abertas. É bom que você já vê do jeitinho que vai ser que os seus animais vão ficar lá, né? Manda para aquele amigo seu que tá com vontade de investir no negócio, mas não sabe por onde começar. Eles oferecem consultoria, como a gente viu aí. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece, o nosso portal de notícias está sempre lá à disposição, com muitas informações, inclusive sobre a pecuária, sobre Boitel, agro2.com.br. A gente também está em todas as redes sociais, @portal agro2. Fernando, uma honra ter você aqui para explicar. Prazer, Valeu, Pedrão. Obrigado. Prazer. Como é que a turma tenha gostado. Segue lá, @agropecuária Grande Lago. Até Tamo mais. junto. Até.